Olá, alunos, tudo bem? Vamos começar então aqui com uma pequena aula, alguns exercícios relacionados a vetores. Vamos lá, vamos abrir o Cogblocks. Vamos criar um projeto novo, console, C++, teste, desktop, né, bem fácil. Vamos abrir o nosso main. Abrimos aqui, vamos compilar para ver se está ok. Ok, funcionou sem problemas. Então tá, o que é um vetor? Um vetor nada mais é que uma lista de variáveis do mesmo tipo, no qual eu seleciono a variável de acordo com o índice. Por exemplo, inteiros, vetor, 10 posições. Aqui eu criei um vetor composto de 10 posições, no qual eu boto o tipo, o nome e aqui o tamanho do vetor. Cuidado, são 10 posições. As posições sempre iniciam em 0. Então, por exemplo, se eu quiser atribuir um valor na posição 0, é vetor, a variável, a posição 0, recebe o valor 10, por exemplo. Vou copiar. Agora a posição 1 recebe 10 também. Isso vai até quando? Isso vai até a posição 9. Então o vetor de 10 posições, quando eu declaro, vai de 0 a 9. Então nós temos 10 variáveis do tipo inteira, no qual eu seleciono de acordo com o nosso índice. Inicialmente, eu sempre inicio o vetor com valor 0 em todas as posições. Como é que eu faço isso? Igualo, abro e fecho chaves e boto primeira posição 0, segunda 0, terceira 0, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, nona. Ó, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Mais uma aqui. 0. Então, posição 0, posição 1, posição 2, posição 3, posição 4, posição 5, 6, 7, 8, 9. Tá aí. São um tamanho 10, né? No qual a posição vai de 0 a 9. Bem fácil, né? Então, primeira coisa que eu vou fazer aqui. Eu vou imprimir esse vetor. Tá? Primeiro, nós vamos imprimir aqui uma posição qualquer. Cout. Tá? Cout. Vamos botar aqui posição 0, pode ser? A variável é vetor. Eu quero minha posição 0. Ó. É 0, né? Posição 0, dá um play. 0, olá mundo. Vamos apagar esse olá mundo aqui, esquecemos, né? Build de novo. Pronto, aqui, ó. 0. Vou botar agora aqui o valor 5, por exemplo. Vamos ver se funcionou. 5, perfeito. Querem olhar que posição 5 na 0, vamos botar nessa posição aqui o valor 9, ó. Posição essa daqui. Vamos ver, a 0, a 1, a 2, a 3, a 4, a 5. Posição 5. 0, nova linha, né? Vou copiar aqui, fica mais fácil. Vou colar. Para posição 5, né? Posição 1, 2, 3, 4, 5, 6. Desculpe, 0, 1, 2, 3, 4, 5, tá certo? Posição 5, sempre começando em 0. Depois você vai imprimir 9, 5 depois 9, 5 e 9, ó. Imprimir o conteúdo da posição 5, conteúdo da posição 9. Então aqui é como se fosse 10 variáveis do tipo inteira, que vai de 0 a 9. Ok. Vamos fazer uma coisinha simples aqui. Vamos fazer um laço, um for, no qual eu vou preencher o conteúdo de cada um desses 10 posições com um número. Como assim? É assim, ó. A posição 0 eu vou preencher com 0. A posição 1 eu vou preencher com o número 1. Posição 2 com o número 2. 3 com o número 3. E assim até 9, certo? Como é que eu vou fazer isso? Olha como é fácil. Um for que vai de inteiro x igual a 0, x menor que 10 ou menor ou igual a 9, a escolha de vocês, x mais. Então esse laço vai de 0 até 9, né? Que é menor que 10. Perfeito. Eu boto aqui vetor
x igual a x. O que eu fiz aqui? Olha bem. Vamos olhar aqui. O vetor x recebe o x. Então, primeiro laço, posição 0 recebe 0. Posição 1 recebe 1 e assim por diante. No final, eu vou ter de 0 a 9. Tá? Vou fazer um outro laço que vai imprimir esse vetor. Vou só remover essa declaração de variável aqui, para não declarar duas vezes. Vamos declarar aqui, eu uso o mesmo x, e aqui eu clico que vai de 0 a 9. Pronto. Mais fácil, né? Perfeito. Vamos lá então. Aqui eu vou atribuir conteúdo no vetor, e aqui eu vou imprimir o vetor. Build A, play. Opa! Cout, né? Copiamos, colamos, não editamos. Tá aqui, pronto. Agora sim. Vou mudar, depois do Cout, eu vou mudar um espacinho, pode ser? Porque o que eu acabei fazendo? Eu acabei declarando duas vezes o conteúdo do vetor. Eu esqueci de editar aqui. Então aqui a gente insere os valores, né? E aqui nós fizemos o quê? Aqui nós imprimimos os valores. Vamos dar um play. Ó, 0 a 9. Perfeito, né? Vou agora remover isso aqui, ó, e vamos ver se ele só imprimir, ó. Vai imprimir quanto? 0, 0, 0, 0, né? Porque aqui tá tudo 0. Vamos ver se imprime mesmo. Perfeito, ó. Imprimimos as 10 posições do vetor, de 0 a 9. Vamos agora fazer um programa básico que vai fazer o seguinte. Eu vou ler do teclado as posições, os valores, né? E vou colocar em cada posição. Vou fazer o seguinte. Eu vou fazer um for de 10, tá? No qual eu vou imprimir o quê? Posição do vetor melhor. Vamos botar uma frase que ó, vetor, vou abrir, vou concatenar com o conteúdo de x. Aí fica assim, vetor e aqui o valor do meu for, né? Vai ficar vetor 0, vetor 1, né? Sempre imprimir isso aí. Aí eu com fecha. Aí eu imprimo o quê? Vetor abre a posição e o fecha. Igual espaço. Após isso, eu faço o quê? Eu vou ler do teclado o conteúdo que eu quero para aquela posição. O nosso CIN, né? Vamos ler e vamos colocar o quê? Essa leitura do teclado na posição do vetor que se encontra no for. Vamos botar aqui então vetor posição x. O que ele vai fazer então? Ele vai imprimir esse texto, a posição do meu for, fecha, imprime o texto de novo. Ponto e vírgula. Depois eu vou ler do teclado e vou atribuir o que eu li do teclado na posição do meu for no momento. Então ele vai imprimir aqui com 0 e vai gravar o que eu escrevi do teclado na posição 0. Depois na 1, na 2, na 3, bem fácil, né? Vamos dar uma olhada então. E claro, antes que eu esqueça, vamos dar no final aqui Cout and line, que daí nós quebramos a linha, senão vai ficar tudo tumultuado, né? Tudo junto. Vamos dar uma testada então? Depois que eu ler tudo, ele vai fazer o quê? Lembrando, né? Ele vai imprimir todo o vetor que nós lemos. Vamos ver aqui, compilamos, ó, na posição 0, vamos botar valor 10. Posição 1, valor 15, 2, 12, 21, 12, 55, 34, 98, 62, 89, 71. Olha que fácil. Viram? Aqui eu imprimi o vetor. Aqui eu li, né? Eu peguei cada laço do meu for, atribuí um valor lido do teclado para cada posição do meu vetor, coloquei esse texto antes para facilitar a compreensão, depois eu imprimi o vetor. Bem fácil, né? Vamos fazer mais um testezinho agora bem legal aqui. Olha bem, eu quero contar o número de valores pares que nós temos no vetor, tá? Eu vou apagar isso aqui, que agora não vai ser útil.
Vou colocar valores aqui específicos, tá? Vamos botar aqui o número 2, que é par, o número 4, que é par, o número 6, que é par, o número 1, que é ímpar, não é, o número 5 também não é, o número 7 também não, o 9, o 5 de novo, o 2 e o 8. Quantos pares temos aqui? 1, 2, 3, 4, 5 pares. E 1, 2, 3, 4, 5 ímpares. Tá? Ok? Nenhum problema. Eu vou colocar o inteiro conte par. Quantos pares nós temos? Tá? E aqui ele vai imprimir o vetor, certo? Deixar aqui a impressão do vetor. Como é que eu vou fazer esse computador? É bem simples, olha bem. Vou fazer um for. Então eu vou copiar esse for aqui embaixo. Nada se cria, tudo se copia. Né? E aqui eu faço o seguinte, olha bem. Aqui eu vou percorrer todo o vetor nesse for. No qual eu vou fazer o quê? Eu vou contar o número de elementos pares que existem no meu vetor. If. Se o meu vetor, posição x, tiver o resto da divisão, se lembra disso? Porcento 2. Eu vou dividir o valor, o conteúdo do vetor posição x por 2. Se essa divisão tiver resto 0, então o número é par. Por exemplo, 2 dividido por 2 é 1, resto 0. 4 dividido por 2 dá 2, resto 0. 1 dividido por 2 dá 0, resto 1. Então é ímpar, né? Então, o que eu sei? Que a variável vetor na posição 0, se eu dividir por 2, tá? Porcento quer dizer o resto da divisão. Se eu dividir por 2, se o meu resto da divisão for 0, então é par. Então, se for igual a 0, se o resto da divisão for 0, lembrando, é porcento 2, tá? For igual a 0, então nós temos um número par, né? Fizemos o quê? Colocamos aqui conte par mais. Conte par recebe ele mais 1, né? Conte par igual a conte par mais 1 igual a conte par mais. Então, toda vez que ele entrar nesse if aqui, ele vai somar 1. Aqui eu imprimi o vetor e depois eu vou botar um cout aqui, endline, e vamos colocar total, abre aspas, total de elementos pares, 2 pontos, espaço, vamos colocar aqui agora o que? Conte par. Então ele vai fazer o que? Ele vai percorrer o vetor toda vez que o resto, que a posição do vetor, que o resto da divisão por 2 der resto 0, em que vai contar 1 na variável. No final ele vai me imprimir o vetor, né? E imprimindo o vetor, ele vai depois no final imprimir quantos pares eu achei no vetor. Olha como é fácil, vamos testar aqui, ó. Build, deu um erro de declaração de variável. Ah, claro, eu esqueci aqui, ó. Apaguei, x igual a 0. Declarar a variável x, né? Cout, endline, end L, né? Faltou um Lzinho aqui. Perfeito. Olha aqui. Imprimiu o vetor. Total de elementos pares, 5. Como é fácil? Vamos mudar agora aqui, ó. Vamos criar. Aqui eu vou botar também 4. Aí eu vou ter 6 elementos pares, né? Vamos só executar, vamos ver. 6. Ok. Concorde comigo, se o elemento não é par, ele é ímpar, né? Isso é fácil. Então tá. Então se ele não entrar no if do par, então ele é ímpar. Então vou botar um else aqui, ó. O que tu acha? Aí eu faço o quê? Vou botar aqui conte par. Conte ímpar. Olha bem, se ele não entrar no if, quer dizer que o resto não é 0. Se o resto não é 0, ele não é par. Então ele é ímpar. If, se não é par, então ímpar. Viu como é fácil? Vamos olhar aqui então. Elementos pares.
Vou copiar, vou colar e agora vamos ver quantos também temos ímpares, né? Cont ímpar. Vamos compilar e executar. Ó, temos 6 elementos pares e 4 ímpares. Bem fácil, né? E se eu quisesse agora, por exemplo, imprimir somente os elementos pares? Bah, complicou, hein? Vamos olhar. Eu quero imprimir só os pares. Os ímpares eu ignoro. Os pares eu imprimo. Vamos fazer uma coisa aqui. Eu vou agora fazer o seguinte. Eu vou fazer um for. Vou copiar esse for aqui. Esse primeiro, esse aqui pode ser. Tá ok? Copiei. Agora eu quero imprimir somente elementos pares. Olha bem. Elementos pares. Vamos botar aqui embaixo. Ó. Imprimir quais são os pares. Ó. Elementos pares. Imprimir quais são os elementos pares. Percorrer o vetor de novo. E vou perguntar. If é par. Tá aqui. Se for par, ao invés de contar, eu vou imprimir. Olha bem, o que ele vai fazer aqui? Ele vai percorrer o vetor, certo? Barbado. Ok. Se o elemento for par, ele imprime o conteúdo do elemento. Se não, ele não faz nada. Vamos testar? Ah, ficou do lado aqui. Vamos dar um endline aqui para não dar problema, então. Só para ficar mais tranquilo. Endline aqui. Para não ficar tudo acumulado. Compilar e executar. Total de elementos pares. E aqui embaixo estão os pares impressos. Se eu quiser imprimir os ímpares, né? Vou usar o mesmo sistema que está aqui, ó. Vou copiar aqui embaixo. Mas olha bem, vou botar um endline aqui. Se for par, não faz nada, né? Nesse caso. Se for ímpar, nós imprimimos o conteúdo dele. Ímpares. Vamos dar uma testada. Opa, faltou o forzinho aqui. Pessoal if, né? O que ele faz aqui então? Aqui ele vai ver. Se é par, não faz nada. Se é ímpar, imprime. Ó, pares e ímpares. Viu como é fácil? Trabalhar com vetor é bem simples e facilita bastante. Então aqui tem um exemplo no qual eu contei o número de elementos pares, contei o elemento ímpares, imprimi somente os pares, somente os ímpares, né? Declarei vetores com valores fixos e antes, no início, eu também coloquei os valores de acordo com a entrada do teclado. É bem fácil, espero que tenha ajudado vocês aí essa aula. Obrigado, gurizada, até a próxima.